Segundo livro de Macabeu. Castigo dos vizinhos hostis. Concluídos meses tratados, voltou Lísias para junto do rei, e os judeus voltaram aos trabalhos dos campos. No entanto, chefes militares locais, como Timóteo, Apolônio, filho de Geneu, Jerônimo e Demofonte, e além destes, o cipriarca Nicanor, não lhes davam trégua, nem os deixavam viver em repouso. Por outro lado, os habitantes de Jope praticaram a seguinte infâmia. Convidaram os judeus que habitavam entre eles a subir com suas mulheres e filhos para barcas que eles haviam preparado. Não davam a entender intenção malvada alguma a seu respeito, mas pareciam proceder, seguindo uma decisão voltada para a cidade. Os judeus pacíficos e sem suspeitarem a anuíram, mas, por outro lado, os habitantes de Jope praticaram a seguinte infâmia. Convidaram os judeus que habitavam entre eles a subir com suas mulheres e filhos para barcas que eles haviam preparado. Não davam a entender intenção malvada alguma a seu respeito, mas pareciam proceder seguindo uma decisão votada pela cidade. Os judeus pacíficos e sem suspeitarem anuíram, mas quando chegaram no alto mar, foram afogados em número de 200 pelo menos. Mal soube Judas do crime praticado contra a gente de sua nação, convocou os seus homens. Depois de ter invocado a Deus, justo juiz, foi contra os carrascos de seus irmãos, e de noite ateou fogo ao porto, incendiou as embarcações e passou a fio de espada os que ali se haviam refugiado. Como a cidade mesmo estivesse fechada, afastou-se, mas com a intenção de voltar a exterminar todos os habitantes de Jope. Por outro lado, advertido de que os habitantes de Jânia queriam tratar do mesmo modo os judeus que viviam com eles, atacou-os naquela mesma noite e incendiou o porto com a esquadra de Jerusalém, que dista 240 estádios. Podia-se observar o clarão do fogo. Percorridos já 9 estádios no seu avanço contra Timóteo, lançaram-se sobre eles os árabes, em número de pelo menos 5.000, a pé e 500 a cavalo. Travou-se um combate violento, mas, com a ajuda de Deus, os soldados de Judas venceram-nos, e vencidos, os árabes lhe pediam paz, prometiam dar gado aos judeus e os auxiliariam de outras maneiras. Crendo que, na verdade, eles lhe poderiam ser úteis, Judas aceitou a paz com eles, e concluída esta, regressaram às suas tendas. Em seguida, atacou Judas uma cidade forte chamada Caspim, cercada de muralhas, habitada por uma mistura de povos. Confiados na firmeza de seus muros e na abundância de suas provisões, os sitiados mostraram-se excessivamente grosseiros contra as tropas de Judas, lançando-lhes injúrias e blasfêmias e palavras ímpias. Judas, juntamente com os seus, invocaram o grande Senhor do mundo, que no tempo de Josué derribou os muros de Jericó, sem arietes nem máquinas de guerra. Depois investiram furiosamente contra a muralha. Uma vez, senhores da cidade, pela vontade de Deus, praticaram uma horrorosa carnificina, a ponto de um tanque vizinho, com a largura de 2 estádios,
parecer cheio de sangue que ali se derramou. Dali, após uma marcha de 750 estádios, alcançaram o acampamento fortificado onde habitavam os judeus, chamados Tubianeus. Não acharam ali, todavia, Timóteo. Ele havia deixado os lugares sem ter conseguido nada, mas deixaram no lugar posto uma guarnição muito forte. Dociteu e Sosipatro, que comandavam tropas de Macabeu, foram atacar este povo fortificado e mataram todos os homens que Timóteo ali havia colocado, isto é, mais de 10.000. Macabeu dividiu então seu exército e confiou a cada um deles uma parte. Em seguida foi contra Timóteo, acompanhado de 120.000 infantes e 2.500 cavaleiros. Logo que teve conhecimento da chegada de Judas, Timóteo conduziu as mulheres, as crianças e as bagagens para um lugar chamado Carnion, porque era um lugar tornado inexpugnável pelos desfiladeiros e de acesso muito difícil. Quando apareceu o primeiro exército de Judas, o terror apoderou-se logo dos inimigos, porque aquele que vê todas as coisas manifestou-se a seus olhos, e fugiram em todas as direções, ferindo-se constantemente uns aos outros, e transpassando-se com as suas próprias espadas. Judas perseguiu encarniçadamente esses malfeitores, matando e massacrando até 30.000 homens. O próprio Timóteo caiu nas mãos dos homens de Dociteu e de Sosipatro, aos quais pediu com grandes instâncias deixá-los partir são e salvo, porque tinha em seu poder os pais e mesmo os irmãos de maior parte deles, que poderiam ser maltratados. Dava-lhes numerosas garantias e prometia libertar seus prisioneiros, sem fazer-lhe mal. E com isso soltaram-no para salvar seus irmãos. Em seguida, Judas atacou Carnion e o templo de Atargates e massacrou 25.000 homens. Depois dessa perseguição e matança, conduziu suas tropas diante de Efron, de cidade forte, onde habitava Lísias, e gente de todas as nações, jovens robustos, colocados em frente à muralha, defendiam-na valentemente. Dentro havia grande provisão de máquina e projéteis. Os judeus invocaram o soberano que tem o poder de aniquilar as forças dos inimigos. Tomaram-se senhores da cidade e mataram ali 25.000 homens. Dali partiram eles para alcançar a cidade de Citópolis, a 600 estádios de Jerusalém. Todavia os judeus que habitavam ali atestaram que os citopolitanos haviam usado de benevolência para com eles e os haviam tratado com deferência no tempo de perseguição. Judas e os seus agradeceram, pois, a estes e os exortaram a perseverar nessas disposições para com os de sua raça. Em seguida entraram em Jerusalém, porque a festa das semanas se aproximava. Passada a festa de Pentecostes, foram contra Górgias, chefe militar da Idumeia. Esse saiu-lhes ao encontro com 3.000 infantes e 400 cavaleiros, e travou-se uma batalha na qual pereceram alguns judeus. Dociteu, um dos cavaleiros de Baquenor, muito corajoso, apoderou-se de Górgias, retendo-o pela clamide, arrastava-o à força,
a fim de capturar vivo o maldito, quando se precipitou sobre ele um cavaleiro de Trácia, que lhe decepou um ombro, e Gorgias fugiu para Marisa. No entanto, as tropas de Esdrim, que combatiam há muito tempo, achavam-se fatigadas. Então Judas suplicou ao Senhor que se mostrasse seu aliado e os guiasse no combate. E começando a entoar cantos na língua pátria e lançando o grito de guerra, atirou-se inopinadamente sobre os soldados de Gorgias e os pôs em fuga. Sacrifício pelos mortos. Quando havia reunido seu exército, Judas alcançou a cidade de Odolão. E chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos, de Jânia, proibido aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora este a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo, modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.